Thaís Guaraná, eu sou gastrohepatologista, professora da Faculdade de Medicina da UF, e hoje eu vou conversar com a doutora Flávia Fernandes, também gastrohepatologista da Faculdade de Medicina da UERJ. A gente vai falar um pouquinho sobre elastografia hepática, indicações, obesidade, estilo de vida. E eu vou começar pedindo para a Flávia falar um pouco para a gente sobre a epidemia da obesidade, em que momento a gente está agora, né? Quais são as questões mais cruciais avaliando a obesidade e o espectro de indicações e a importância da gente identificar através da elastografia ou através dos métodos não invasivos de uma forma geral esse paciente sob risco de doença hepática mais grave. Flávia, fala pra gente. Então, a gente está num momento de crescimento, né, de expansão da epidemia da obesidade, com novos critérios de obesidade. Aquele critério único pelo IMC foi abandonado, cada vez mais se fala de composição corporal. Então a gente está conhecendo mais essa doença que está em crescimento e a gente sabe que ela tem vários desdobramentos, né? Não só para a saúde do fígado, mas para a saúde no geral, principalmente para a saúde cardíaca. A gente sabe que a principal complicação relacionada à presença da gordura ectópica, gordura no fígado, é a complicação cardíaca. E a gente sabe também que o fator que a gente pode encontrar no fígado, que está relacionado com esse maior risco, é a fibrose. Então a gente tem uma população enorme que a gente precisa estudar para procurar quem tem fibrose e poder intervir precocemente, né? Intervir na fibrose enquanto ela ainda não está muito estabelecida no fígado, nos estágios mais iniciais da fibrose. Agora, Flávia, fala pra gente assim, quando a gente recebe um paciente com diagnóstico de esteatose, né, que apareceu na imagem, ou fez uma cirurgia e viram esteatose, ou aquele paciente que tem fatores de risco, aquele paciente que não tem diagnóstico de esteatose por imagem, mas ele vem pra gente, por exemplo, e você, por uma outra queixa, e ele apresenta uma dislipidemia, ele é um paciente com aumento da cintura abdominal, é aquele paciente que já tem um IMC de obesidade, e a gente vê ali um grupo de risco, é um paciente diabético de longa data. A gente faz elastografia para todo mundo? Como é que é isso? Como é que deve ser a nossa conduta em relação ao estadiamento da fibrose? A primeira etapa, no paciente que tem fator de risco metabólico, né, que tem esses fatores que você falou, de aumento da circunferência abdominal, de diabetes, principalmente o diabético, onde a prevalência de fibrose e doença gordurosa mais avançada é maior, esse paciente a gente precisa primeiro procurar se ele tem esteatose. Né? É muito mais frequente a esteatose nesses pacientes, mas nem todos vão ter. Então, depois que a gente identifica que eles têm esteatose, que pode ser por um exame de ultrassom, né? Muitas vezes ele já vem com ultrassom com a esteatose, né? Já vem do ginecologista, do clínico geral, aí a gente precisa saber se ele tem fibrose. Os consensos, os guidelines orientam que a gente faça isso através de um exame bem simples que a gente faz com exame de sangue, exame laboratorial, que são as transaminases e a plaqueta, que é o FIB4. O FIB4, ele tem utilidade nesse rastreio populacional. Ele detecta quando a fibrose é uma fibrose avançada. Ele não consegue pegar a fibrose mais inicial, que é o que a gente está querendo, né? Para a gente poder intervir precocemente. Então, a orientação atual é, primeiro faz o FIB4, se o FIB4 vem indeterminado ou elevado, aí a gente parte para uma elastografia. E aí, uma vez que o paciente tenha feito a elastografia e tenha sido identificada a fibrose, as medidas de mudança de estilo de vida, de dieta, exercício, e até tratamento farmacológico, se for o caso, vão ser implementadas e ele vai fazer o segmento. A elastografia ela já é validada para fazer esse segmento do acompanhamento da fibrose, para ver se a fibrose parou de progredir ou se melhorou alguma coisa. Se o paciente não tem nenhuma fibrose, as medidas também vão ser, né, implementadas, ele vai também fazer o seu tratamento e a gente repete essa elastografia dali a 2, 3 anos, para ver se a situação continua a mesma ou se ele precisa mudar a intervenção. Mas no contexto de obesidade e mais visando assim, a mudança de estilo de vida, o que você acha que a elastografia pode contribuir? Então, no cenário da obesidade, né, a gente vai ter um espectro grande de pacientes que podem ter um IMC em torno de 30 até
acima de 45, 50, a gente ainda tem uma validação pequena para os pacientes com uma doença mais importante, né? Aquele paciente que tem MC acima de 35, o ponto de corte para a gente definir a presença da fibrose pela elastografia, ele não está bem definido, mas a gente já consegue avaliar se esse paciente tem um fígado com rigidez normal ou com uma rigidez alterada, né? E o fato do paciente apresentar uma rigidez hepática alterada, ele permite que a gente no pré-operatório faça a avaliação para pesquisar a hipertensão porta, defina qual vai ser a melhor técnica cirúrgica para aquele paciente, considerando que o paciente que já tem uma fibrose intermediária, é muito jovem, ele tem uma chance maior de precisar de transplante de fígado no futuro, então a gente tem que pensar nisso quando a gente escolhe a técnica, né, até por conta de absorção de imunossupressor, de risco de hipertensão porta. Então a elastografia no paciente com obesidade, ele pode te ajudar a estratificar esse paciente, definir melhor qual é o procedimento cirúrgico que você vai propor para esse paciente, e também ajuda a gente a identificar aquele paciente de maior risco, né? O que acontece muito no paciente com obesidade, por exemplo, que faz um tratamento cirúrgico, é que ele, depois de algum tempo, ele perde o segmento do cirurgião, né? Ele perde muito peso e, às vezes, ele não ficou com vínculo de que ele tinha outras doenças em questão para serem acompanhadas. Então, não é raro a gente receber no ambulatório de hepatologia, por exemplo, um paciente com nódulo de fígado que conta uma história que, há 10 anos atrás, fez uma cirurgia de obesidade, né? Uma cirurgia bariátrica metabólica, e ele não teve aquele diagnóstico de fibrose na ocasião e ele volta com hepatocarcinoma, uma complicação gravíssima, que se a gente tivesse feito o diagnóstico da fibrose no pré-operatório, a gente teria acompanhado e evitado essa complicação fazendo rastreamento do nódulo, né? Uma outra vantagem também da elastografia nesse cenário da obesidade, do tratamento da obesidade, e aí falando também dos novos medicamentos para tratamento da obesidade e do acompanhamento da mudança do estilo de vida, é que a elastografia ela é uma métrica muito importante, né, para a gente definir para o paciente que existe, além da obesidade, outros órgãos-alvo afetados pela doença, né, e o fígado é um órgão muito importante nesse cenário. A doença hepática metabólica já é, em muitas partes do mundo, a principal causa de transplante de fígado. Nos próximos anos vai ser no Ocidente todo, né, a principal causa tanto de câncer de fígado quanto de transplante de fígado. Então, a gente identificar aquele paciente que tem uma fibrose intermediária, que é exatamente isso que você comentou, né? Aquele paciente que a gente não vai identificar no FIB4, porque o FIB4 identifica fibrose avançada, né? Que é onde eu não quero que o meu paciente chegue. Então, a gente pode identificar uma doença que está progredindo mais precocemente, fazer uma intervenção, e isso também ajuda no engajamento do paciente, quando ele entende que ele tem ali um diagnóstico, uma métrica que mostrou uma rigidez hepática aumentada, e até mesmo, né, no cenário que a gente utilize a elastografia do tipo FibroScan, o CAP também funciona como uma métrica de acompanhamento, então isso aumenta a adesão do paciente ao tratamento e permite que a gente resgate esse paciente, né, que é o paciente que a gente chama de risco, né, aquela mesh que ainda está numa fibrose intermediária, que não vai aparecer no exame de sangue, não vai aparecer na imagem, na ressonância, não vai aparecer no FIB4, mas que na elastografia a gente consegue identificar e depois fazer esse segmento, né, para ver o controle da doença, a reversão da fibrose. É claro que num cenário de pesquisa e nos trabalhos, né, nos estudos pivotais, a gente viu o uso dos medicamentos novos, né, acabou de ser divulgado aí o resultado da semaglutida, que o FDA colocou mais essa indicação, né, de reverter a fibrose hepática para a semaglutida, e esses estudos foram feitos com biópsia hepática, porque era necessário para a gente documentar. Mas na prática clínica, a gente não vai usar biópsia hepática para acompanhar regressão de fibrose. Então, a elastografia é uma ferramenta assim, não invasiva, sem radiação, né, que a gente está tornando cada vez mais acessível no Brasil inteiro, no mundo todo, para que a gente possa diagnosticar a fibrose, promover tratamento, né, mostrar para o paciente que ele tem indicação de um tratamento e para o especialista também, né. Importante a gente pedir para a gente poder identificar essas alterações e tratar o nosso paciente. A gente que faz elastografia, imagina você tem essa experiência, o paciente chega e fala assim, nossa, mas eu tenho essa gordura no fígado há 20 anos, eu acompanho o refluxo, eu acompanho a diarreia com gastro e nunca ninguém me pediu esse exame.
Eu nunca soube que era possível identificar a fibrose. Ele tem doença gordurosa há 20 anos porque é uma doença crônica, né? Então, assim, essa conscientização de que ele não afere a pressão sempre, ele não faz sempre a hemoglobina glicada, então, assim, ele tem que saber em que momento ele está da doença crônica dele, obesidade ou síndrome metabólica, e saber em que momento o fígado dele está, né? A fazer esse segmento. A gente sabe que, infelizmente, a elastografia não é um método muito difundido, não é muito acessível, a gente gostaria que fosse muito mais, né? Apesar de ser muito fácil e muito inofensivo o exame, ele não é muito difundido por falta de acesso à tecnologia, porque no fundo é uma tecnologia que não está tão disponível assim. Mas conforme ela for ficando mais disponível, é muito importante a gente saber exatamente como aplicar, né, como capacitar as pessoas que vão fazer essa elastografia, que é para os pacientes terem o seu histórico de elastografia, da mesma maneira que eles vão ter lá o perfil lipídico dele bem conhecido e a glicada bem conhecida, eles vão ter também o parâmetro hepático bem conhecido, que na verdade ele é só uma vitrine do que está acontecendo no resto do corpo, né? Porque se tem esteatose no fígado, tem gordura no coração, tem gordura ectópica em outros locais, outros órgãos também estão sofrendo, e aí o fígado fica ali só de mostruário para a gente saber o que está acontecendo. É isso. Bom, foi ótimo a gente ter essa conversa. Obrigada, Flávia. E obrigada, gente. Obrigada. Terminamos.